Então, foi uma surpresa, mas foi bem-vinda a surpresa. Quando a pastora me mandou mensagem, né? Eu estava num grupo caseiro e nesse mesmo dia, quando eu saí de lá, o Espírito Santo havia ministrado no meu coração, no coração do meu marido, que nós seríamos ministros da palavra de Deus. Amém. E quando eu cheguei em casa, estava sem bateria, me coloquei o telefone para carregar. Fui tomar um banho. Quando eu voltei, eu liguei o telefone e vi a mensagem da pastora. Eu falei, meu Deus, Aleluia. já tão rápido assim, Senhor. Glória a Deus. Nossa, eu não sabia, na verdade, porque eu respondia para ela, né? Eu disse, mas ide, né? E pregar. Glória a Deus. Então, Aleluia. vamos cumprir todos nós, né? Todos nós somos ministros da palavra de Deus. De uma maneira ou de outra, né? Alguns no púlpito, outros nas suas casas, outros no seu trabalho. Mas todos nós devemos pregar a palavra de Deus. Aleluia. Então ontem eu cheguei em casa mais cedo do serviço, deixei as crianças brincando, fechei a porta do quarto e fui orar. E pedi para Deus, para que Deus me desse uma palavra, né? Mas a única coisa que eu conseguia fazer, gente, era chorar. Com medo. A Andréia disse para mim, a Andréia trabalha comigo, e ela disse para mim mais cedo, Manu, eu acho que eu estou mais nervosa do que tu. Na verdade, não é que eu não estivesse nervosa. Eu acho algo muito honroso trazer a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus. E algo também perigoso. Porque a gente precisa passar exatamente aquilo que Deus quer falar. A gente não pode trocar uma vírgula nem um ponto. Então, eu estava com medo, mas eu não passava esse medo para ela, né? Quando eu cheguei em casa, eu chorei. Eu só conseguia chorar e dizer para Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei que palavra que o Senhor tem, né? Ele me exortou. Deus, Ele sempre falou comigo, desde pequena. E Ele fala conosco, Ele fala nos nossos corações. Todos os dias, quando a gente pede. Então, Ele me levou para aquela passagem de Mateus. E essa passagem eu queria compartilhar com vocês, onde Jesus acalma a tempestade. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Mateus 8, 27. Glória a Deus, aleluia. Santo és tu, Senhor, Deus poderoso. Mateus 8, 23. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram, dizendo, socorro, Senhor, vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram, que homem é esse que manda até o vento e nas ondas? Amém, irmãos? Então ele me levou para essa passagem, onde eu me sentia num beco sem saída, sem o que trazer para os irmãos, né? E muitas vezes na nossa vida nós estamos nos sentindo num beco sem saída. E aonde, com quem, para quem que a gente vai recorrer? Então, elevamos nossos olhos para os montes e o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Então sempre, irmãos, que a gente se sentir desamparados, sozinhos, com medo, porque a primeira coisa que o inimigo coloca no nosso coração é o medo, porque é o medo que trava o ser humano. E Deus diz, olha para mim que eu vou te socorrer, né? Ali quando Moisés estava em frente ao mar, né,
passar. Ele estava num beco sem saída ali, ele não tinha o que fazer, né? Era só Deus que podia fazer alguma coisa por ele. Então Deus disse: Moisés, o cajado, e se abriu. Eu fico imaginando, irmãos, como foi aquela situação, né? Se quando Jesus, que era Jesus no barco, Jesus que os seus discípulos estavam vendo ali, todos os milagres lado a lado dele que ele fazia, ficaram com medo. Eu imagino Moisés, que não era Jesus. Glória a Deus, aleluia. Imagino quem o seguia, como eles estavam sentindo, né? O que eles estavam sentindo. Então Deus disse a Moisés: o cajado, Moisés, bate. Glória a Deus. Abriu. Aleluia. E agora? A gente vai passar? Será que não vai fechar na gente? Deus, Senhor. Homens de pouca fé. Glória a Deus. É isso que Deus me diz. Homens de pouca fé. Amém. A gente deve contestar a Deus cada vez que Ele nos manda fazer algo? Jamais. A gente não deve contestar, a gente só deve obedecer. Aleluia. Eu até fiz umas anotaçõezinhas aqui. Vocês me desculpem, até eu estou um pouquinho tremendo, mas faz parte. Mesmo que pareça sem lógica, aquilo que Deus te mandou fazer, não conteste, apenas obedeça. Não existe lógica no extraordinário, no milagre. Ele apenas precisa de obediência. Aleluia. Eu tenho certeza que todos nós temos problemas, assim como os irmãos ministraram aqui, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se assemelhem a mim, andem comigo. Eu venci, vocês poderão vencer também. Naquele momento no barco, onde Jesus exortou os seus discípulos, se fosse Jesus, tenho certeza que eu diria para eles assim: eu não falei para vocês que o que eu faço, que o que eu fiz, vocês farão também? Aleluia. Por que não fazem? Por que não fazemos, irmãos? O que está nos bloqueando? Curas, libertações, milagres. O que está nos segurando? Vamos abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo agir. Que Deus nessa tarde esteja liberando o seu Espírito e todos os seus anjos, Senhor, nesta igreja. Agora, Senhor, tocando no coração de cada um dos seus filhos, Pai. Mostra para eles agora, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que está trancando a vida deles, tudo aquilo, Senhor, que eles precisam se libertar, onde eles precisam a cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Oh, Senhor, Deus poderoso. Não é fácil seguir Jesus, irmãos. Não é fácil. É difícil. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza, amados, que é a única saída. Não existe outro lugar que a gente possa recorrer. É só Jesus que pode nos dar a vitória. Amém, irmãos. É verdade, Senhor. Então era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Aleluia. Glória a Deus. E os inimigos do teu passado, Deus está fechando agora o mar e deixando eles no mar do esquecimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.